Olá turma, olá pessoal. Então, seguindo aqui com o nosso conteúdo, da parte do capítulo de lei de Coulomb, né? Força elétrica. A gente sabe que a quantidade de carga, né, o resultado, seja quando o objeto está sendo carregado, independente do sinal que ele possua, né, essa quantidade de carga ela tem como unidade básica, né, o elétron, certo? Então, seja qual for o valor que um objeto esteja carregado, certo? Esse valor ele acaba sendo a soma, né, de vários elétrons, né, da carga do elétron, certo? Então, a menor quantidade que uma carga elétrica pode ter, se você fosse pegando o material e dividindo, é a carga elétrica que o elétron possui, tá? Então, quando a gente fala que ela é quantizada significa o seguinte, que essa é a menor parte que uma carga elétrica pode ter, certo? E então, todas as outras quantidades elas são múltiplos dessa parte, tá? Então, aqui eu coloco, né, a carga elétrica do elétron é chamada de carga elementar por ser a menor quantidade de carga detectada experimentalmente, ou seja, todos os valores de carga elétrica em um material são sempre múltiplos dela, certo? E o valor dessa carga elementar é 1,6, né, vezes 10 a menos 19 Coulomb. Observe que eu deixei um asterisco ali, que é o seguinte, essa é a menor quantidade de carga detectada experimentalmente, tá? Teoricamente, né, existem modelos, os quarks, que ainda não foram observados de maneira isolada, tá? Eles possuem uma quantidade de carga que são, na verdade, frações dessa carga elementar, correto? Então, por isso que tem essa pequena observação. Mas, assim, experimentalmente, aquilo que foi detectado foi a carga elétrica. Tá? Os quarks já foram previstos, mas eles nunca foram observados isoladamente. Né? E o processo na qual você consegue detectar o quark, ele é um processo que ele é sempre muito rápido. Tá? Então, só para te dar aqui uma ideia, só para ilustrar, né? Nessa teoria de física de partículas, você tem que... A gente, até o momento, sabe que os componentes fundamentais que estruturam o átomo, que o átomo, por sua vez, estrutura moléculas e depois estruturas mais complexas, né? São o próton e o nêutron. Então, o próton e o nêutron são os pilares, assim, né? Os blocos básicos que vão dar origem a todos os outros elementos, certo? Só que em física de partículas já se sabe que os prótons e os nêutrons eles não são partículas, como posso dizer, fundamentais, né? Ou seja, que eles não são a base para construir o resto, mas eles são compostos de estruturas menores, né? E essas estruturas menores são chamadas de quarks, né? Então aqui dentro do próton, por exemplo, a gente tem 2 quarks up e um quark down. Por que tem esses nomes up e down? Se refere à carga. O quark up ele tem uma carga de 2/3 da carga elementar. E o quark down ele tem menos 1/3 da carga elementar, ele é negativo. Se você fizer a soma, fizer aí 2 up, 2 vezes 2/3, isso dá 4/3. 4/3 mais menos 1/3, isso vai dar exatamente uma carga positiva, uma carga elementar positiva, né, que é o próton. Do outro lado, você tem o nêutron. O nêutron ele vai ter 2 quarks down e 1 quark up. Se você soma os 2 quark down, você vai ter menos 2/3. Isso com mais 2/3, zero. Ou seja, carga do nêutron, carga nula, certo? Então, esses quarks, eles são as estruturas mais fundamentais, mais básicas, né, na matéria. Só que eles nunca foram observados isoladamente, tá? Sempre são observados em conjunto com um tempo de vida muito curto. Então, por isso que você tem essa observação. Tá? Mas, assim, isso aqui está num nível que nós não iremos abordar isso em profundidade no curso de eletromagnetismo. Tá? Aqui eu estou apresentando para vocês mais a título de curiosidade. Tudo bem?